Boa tarde a todos presentes. Boa tarde quem estiver nos assistindo. Sobre a missão de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do município de Baldinho, declaro aberto os nossos trabalhos. Você é chamado? Para fazer uma oração para você. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde a todos os ouvintes. Fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma reunião tão importante e a palavra de Deus, se tem algo que eu prezo muito, é pela palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No livro de Romanos 12, 17, diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possíveis, quando estiver em vós, tende paz com todos. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei segundo as suas obras, assim diz o Senhor. E aqui, só finalizar aqui, nós vamos, tudo que nós fizermos, pode ter certeza que nós vamos colher, sim ou não? Às vezes, na hora da ira, da fúria, deixa, quer dizer isso, está aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, que é aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não pensa você que vai plantar quiabo e vai colher chuchu, que não vai. Isso quer dizer para ambas partes. Amém? Em nome de Jesus? Amém. E que nós vamos seguir a palavra de Deus, porque, queridos, nós estamos aqui agora, todo mundo alegre, graças a Deus, saudáveis. Daqui a alguns minutos, alguns segundos, algum dia, um de vocês pode estar me velando, ou eu velando algum de vocês. Faça hoje como se fosse o último dia. Sábado de manhã. Então, vamos para ambas as partes. Falo e falo para vocês. Fale a verdade. Eu sempre falo isso aqui. Nem que eu tenha que morrer e perder o meu mandato, eu vou falar a verdade. Vou continuar falando a verdade. Essa é a minha indignação e faço abertura nessa tarde para vocês, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes. Plenário da Câmara, 22 de setembro de 2023. Reunião extraordinária. Darcy Barretos dos Santos. Presente. Licanor Lopes da Silva. Presente. Lúcia Helena da Cruz. Presente. Márcio José Gonçalves. Presente. Marcone Antônio Ferreira. Presente. Matheus Henrique Salvador. Presente. Moacir Eudes de Sena. Presente. Pedro Henrique Correia Pereira. Presente. Remi Rodrigues. presente. Boa tarde, né, gente? Boa tarde. Casa cheia, bacana. Primeira vez que eu vejo isso aqui. Assim, é muito importante mesmo. Ontem, à tarde, o doutor Fabrício me ligou e falou que precisava de uma reunião com vereadores, uma reunião extraordinária. E eu morei na lei orgânica, artigo 25, daí eles direito de fazer essa convocação. Então, eu e Adriano, nós convocamos os vereadores, nós estamos aqui para ouvir, porque queria conversar com essa casa. E como a gente está aberto para isso, nós estamos aqui para isso, para legislar em prol do município nosso. E essa abertura, eu vou passar a palavra para o doutor.
Gente, boa tarde. Primeiro, pedir desculpas, viu, pelo atraso. A gente tinha uma reunião, até tinha explicado, né? A gente tinha uma reunião com o pessoal da Cachoeira, e por isso que eu demorei um pouquinho. Na figura do presidente, o Remil, estendo os meus cumprimentos a todos os vereadores. Agradecer, viu, por ter aberto esse espaço. Um pouco para frente, para filmar, pode filmar um pouco. Sim. Então, boa tarde, viu, gente, a todo mundo. Hoje a gente está tratando de um assunto muito específico, né, que é a suplementação do nosso orçamento. Só para tentar vocês entenderem o que é isso. Todo ano a gente manda uma lei de orçamento que a gente prevê o que vai gastar no outro ano. Então, por exemplo, a gente vai mandar agora, na semana que vem, normalmente a gente manda no mês de setembro, prevendo o que nós vamos gastar em 2024. Então, vamos dar um exemplo. Quando eu fui eleito em 2021, eu peguei o orçamento que foi aprovado em 2020 pelo outro gestor. E em 2025 vai ser um projeto, uma lei que vai ser aprovada em 2024. Então, o que é isso? Então, a gente imagina o seguinte, eu vou pegar R$100 que a prefeitura tem, como que nós vamos investi-la no outro ano? O Tribunal de Contas, ele preconiza o seguinte, desses R$100, a gente tem um certo limite de mexer com ele de 30%. Então, suponhamos, eu falei que eu vou gastar R$100 para comprar uma cadeira. Mas durante o ano eu percebi que eu tenho uma outra prioridade. Então eu posso deixar R$70 para aquela cadeira e investir R$30 com outra coisa. Então, é disso que se trata. Então, ano passado, quando a gente enviou o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, nós pedimos uma suplementação de 29%. Nós não chegamos nem ao limite de 30%. Só que, por decisão da maioria dos vereadores, foi aprovado 20%. Lembrando, mais uma vez, que o Tribunal de Contas, ele preconiza isso, ele sugere isso, mas isso não é obrigatório. Eu acabei, assim, a doutora Clarissa até mostrou, Reni, eu vou mostrar para vocês o que foi feito em 2014. Em 2014, foi-se aprovado 30%. Aí, no mês de outubro, se pediu mais 5%, ou seja, 35%. E no mês de novembro, se pediu mais 7%, sendo aprovado 42%. Isso é ilegal? Não. Isso é legal. Mais uma vez, o Tribunal de Contas, ele sugere, né, como boa prática de planejamento, o limite, o teto de 30%. Mas, suponhamos, aconteceu alguma coisa muito diferente, pode sim aprovar além disso. Qual que é a nossa grande dificuldade de prever o que vai gastar? Imagina vocês, vamos pensar cada um aqui que recebe o salário todo último dia, último do mês. Você faz as contas daquilo que você vai gastar para o mês que vem. Imagina prever o que vai se gastar daqui a um ano. Muda-se tudo, infelizmente, né? A gente teve um salário mínimo que foi aprovado e depois foi aumentado ainda mais, o que gera impacto no município. Nós tivemos o combustível, né? Vou dar um exemplo, a gasolina. Começa com 5, vai para 6. Então, o custo com aço. Então, está cada dia mais difícil de prever como você vai gastar, porque as nossas despesas elas estão aumentando muito. Infelizmente, as nossas receitas estão caindo muito. Para vocês terem uma ideia, nós não fizemos isso, mas os 800 municípios de Minas, mais de 400 fizeram uma paralisação no dia 30 do último mês, por causa da arrecadação que caiu. Aqui não, né, gente? A gente trabalhou, eu trabalhei normal, todo mundo aqui trabalhou. Mas mais da metade dos municípios mineiros paralisaram porque a arrecadação caiu muito. Mas hoje aqui a gente não está falando da falta do dinheiro, a gente está falando que nós hoje estamos sem orçamento. Nós precisamos que a Câmara nos dê uma quantidade maior da gente mexer, porque o que a gente previu lá em setembro de 2022, as coisas infelizmente mudaram. Então é disso que se trata. Então quando a gente fala que se a Câmara não aprovar esse mês, a gente não vai conseguir pagar o salário, mais uma vez, não é uma questão de dinheiro. Porque se a Câmara aprovar, o salário de vocês está em pago dia 30. Dia 30 desse ano. Sábado é 30? Dia 30. Então, dia 30, o salário de vocês está na conta. Então, mais uma vez, não é uma questão financeira. É uma questão orçamentária. Mas e se não for aprovado? Se não for aprovado, a gente não tem como pagar o salário. A gente vai ter dificuldade com a questão que hoje nós já temos uma dificuldade com o combustível escolar.
nós vamos ter dificuldade, por exemplo, com o ônibus universitário, de pagar os nossos médicos, que ainda está aí, a gente já está tendo um atraso, mais uma vez, não é uma questão financeira, mas é uma questão que nós prevemos, a gente previu no final do ano. Infelizmente, as coisas aumentam muito, né? Hoje nós temos, graças a Deus, uma quantidade muito grande de serviços prestados, nós estamos com cirurgias saindo, essas cirurgias que estão saindo muito, né? Inclusive, aproveitando, nós estamos com vagas de cirurgia de vesícula e nós estamos sem paciente. Então, se por acaso... Você está precisando, Kelly? Não, eu tenho sim. Aí, mas tem RH pronta? Ué, tem sempre depois na bandeira. Porque a gente está sem... Na regulação falou que está sem RH. Então, todos os dias, nós estamos... Todos os carros da saúde estão saindo. Não sei se alguém do transporte está aqui. Michael, desculpa, Michael. Né, Michael? Dois ônibus para Sete Lagoas. Então, assim, a gente está com muito gasto. Então, assim, nós estamos com muitos gastos. Então, por isso que a gente está pedindo essa suplementação. E, mais uma vez, olhem só para vocês entenderem, nós nem chegamos no 30% que o Tribunal de Contas, mais uma vez, orienta, não é lei, orienta 30%. Nós estamos pedindo 9% para chegar em 29%. Então, é disso que se trata. Por isso que a gente pediu essa reunião extraordinária, para tentar explicar isso, para tentar realmente fazer um apelo aos vereadores, porque se isso não for aprovado, a prefeitura, infelizmente, ela vai parar. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm seus compromissos, todos aqui estão aqui hoje, porque estão preocupados, como nós estamos muito preocupados, né? Nós enviamos o projeto aqui, o projeto, ele não foi apreciado, não chegou a ser sequer apreciado, eu acho, né? Porque foi apreciado, mas ele... Não, só um minutinho, né? Por gentileza. O projeto chegou nessa casa, e vocês entenderem como que funciona. Quando chega um projeto aqui, ele é protocolado, eu vou e passo ele para as comissões. Vai para a apreciação das comissões. São 3 comissões. Que tem administração, justiça e redação e finanças públicas. Esse projeto, ele passou nessa comissão. Só que ele tinha vícios nesse projeto. Então, nós devolvemos, ele foi rejeitado e devolveu para a prefeitura. Aí, a procuradora, a doutora Clarice, refez o projeto junto mais o ENE e mandou de novo para a gente. Esse projeto, hoje nós não vamos ter votação aqui. Entendeu? Hoje nós estamos aqui dialogando com o executivo. Esse projeto, ele está aqui. Eu vou direcionar ele para a apreciação das comissões. E será apreciado na terça-feira, que nós vamos ter uma reunião ordinária nas 15 horas. Então, o que aconteceu com isso, doutor? Não é que o projeto não passou aqui. Ele passou, mas ele tinha visto. Mas só para entender também, na mesma forma que o Reni está falando, nós também vamos falar. Primeiramente, nós mandamos o mesmo projeto do ano passado, basicamente. E ano passado ele não teve nenhum tipo de rejeição. E nós simplesmente rejeitimos. E nós esperamos, Reni, até pela política da boa vizinhança, que quando isso for acontecer, porque assim, a coisa mais simples do mundo, a gente mandou o projeto. Houve algum problema, né? O setor contábil ou o setor jurídico julgou, em um dia nós refizemos da forma como eles fizeram. Mesmo, doutor... desculpa, Rodrigo. Rodrigo, ele pode até falar um pouquinho, assim, o projeto para a gente não tinha nenhum problema, mas, enfim, nós colocamos a forma como a contábil da Câmara julgou, mas se bastava, assim, um telefonema mesmo, nós somos uma prefeitura, nós somos um município muito pequeno, todo mundo tem acesso de todo mundo, então bastava ter falado, olha, isso aqui não está bom, dá para mudar? Imediatamente a gente mudaria. Né? Doutor, só te interromper. O que houve quando o doutor fala falta de comunicação? Na realidade, o nosso contábil aqui, ele tem boa comunicação com a prefeitura, sim. Porém, a Claudinha saiu da prefeitura e não teve esse contato com a prefeitura. Então, de água que tem, tá, doutor? Tá, você vai me desculpar. Desculpa, a Claudinha saiu, mas todo mundo tem o telefone. Tem o telefone do Rodrigo, mas tem o meu telefone. Imediatamente ela fala
Não, vou te mandar o Rodrigo, tem da procuradora. Acho que isso não é excusa, não. E mesmo porque não houve contato com a Claudinha. Porque se houvesse contato com a Claudinha imediatamente, porque quem fez o projeto foi ela, na verdade. Né? Se tivesse contato com ela, ela ia imediatamente falar, gente, está tendo um problema lá, entra em contato com a Lidiane. Então, assim, isso eu acho que não. Então, mas enfim, está aqui. Nós precisamos disso, precisamos da celeridade. Porque hoje é dia 22, né? Nós já estamos com a nossa folha fechada, nós só precisamos da aprovação para empenhá-la, né? A reunião, então, vai ser dia 26. Aí vai ter a reunião da comissão. E nós vamos da comissão uma hora antes, e depois vamos fazer outra. 1h da tarde. Sim, 1h da tarde é a reunião das comissões. Nós já temos, assim, a doutora Clarice falou, o parecer jurídico está ok, o parecer contábil. Está ok? Então, ótimo. Então, assim, hoje nós já temos o parecer contábil, ok? Depois eu vou explicar na hora que vocês falarem, eu vou explicar com relação ao parecer contábil. Porque eu fiz um levantamento das informações do Tribunal de Contas sobre os recursos gastos, sobre o orçamento do ano passado que nós aprovamos e a quantidade de recursos que foram gastos. O que a gestão do Executivo está fazendo com os recursos que foram gastos. Então, tem uma discrepância de alguma coisa, mas eu vou apresentar para o pessoal entender. Mas tem uma divergência de informações lá, né? Dá para a gente resolver. Esse caso aqui dá para a gente resolver. Então vai ser aprovado. Com certeza. Com ressalvas. Porque, mais uma vez, eu estou te mostrando, né? Já foi se aprovado, eu estou falando de 2014, foi se aprovado em 42. Nós estamos pedindo 29. Chegamos nem no 30. Na hora que eu passo essa Gente, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora. É o seguinte, né? Assim, quando a gente pensa num projeto, né, de suplementação, o Fabrício foi muito feliz ali À frente. muito feliz na forma da explicação. Acho que muita gente conseguiu entender. Foi uma maneira muito simples, né? E acredito também que os senhores vereadores também têm dimensão e conseguem entender a diferença do orçamento e do financeiro. Então, acredito que está bem claro para todo mundo, né, gente? Então, os senhores também? Então, assim, quando a gente pega anteriormente, né, nos anos anteriores, o que foi passado? A gente sempre preocupou em mandar um projeto de acordo com as exigências legais, de acordo com a orientação do Tribunal de Contas, né, com relação ao índice, o valor. A gente sempre aproxima ali dos 30%. E nessa gestão, a gente, em nenhum mandato, a gente ultrapassou esse limite de 30%. Em nenhum ano desse mandato, a gente ultrapassou o recomendado pelo Tribunal de Contas. E assim, quando a gente vai fazer uma busca, né, nos anos anteriores, nos mandatos anteriores, como o Luiz disse, em algum mandato chegou-se, a gente conseguiu apurar, que chegou-se a aprovar até 42%. Ou seja, mais uma vez, é o recomendado? Não. É ilegal? Também não. Vai avaliar a necessidade, vai avaliar como que está o orçamento do município, vai avaliar as despesas, os valores, para chegar nesse percentual, passar na Câmara, a Câmara avaliar e aprovar. A discussão é o seguinte: quando se reprovou, né, o último projeto que a gente mandou, houve um parecer, né, da contabilidade da Câmara que informou que continha alguns vícios. Mas, enfim, beleza, a gente refez um projeto, aproximou-se da forma, das exigências que a assessoria da Câmara pediu. E, falo de novo, caso tenha algo que não ficou claro, a gente está aberto a esclarecer. Acredito que hoje é o dia de esclarecer isso, né? Porque vai chegar lá, talvez, na terça-feira. Se não ficar nada claro, pode dar algum problema de novo. Então, ou seja, a gente está trazendo essas informações realmente para esclarecer e tentar fazer a mais próximo da exigência dos senhores da Câmara. E, enfim, outra coisa também que eu busquei é que as
as cidades vizinhas, por exemplo, tanto Jequitibá, quanto Santana de Pirapama, Santana do Riacho, Funilândia, os projetos de lei deles, quando eles mandam a lei orçamentária, eles já solicitam os 30%, que é a orientação recomendada do Tribunal de Contas. A gente procurou saber, não houve restrição quanto a isso, não houve, de certa forma, como que eu posso colocar? Ou seja, ela não viu objeção quanto a isso, né, nesses municípios. O orçamento deles, eles já aprovam 30%. E em algum desses municípios, já ultrapassa os 30%. Não é o caso de Valdinho, viu, gente? Avisando que, mais uma vez, a gente sequer chegou aos 30%, que é o recomendado. Então, mais uma vez, como o Fabrício disse, é um apelo, né? Então, a gente está com as questões já num momento complicado para a gente conseguir, e, de novo, não é questão financeira, e sim orçamentária, porque é difícil a gente prever um ano antes, a gente prever as despesas, é muito complicado. Então, enfim, a gente está aí aberto ao diálogo, e o que precisar, o que for para fazer da melhor forma para o município, nós estamos à disposição e contamos com a colaboração e o apoio. E é isso. É o seguinte, a gente falou, porque eu e o Fabrício já ia apresentar a forma. Caso tiver alguma dúvida, se o jurídico precisar esclarecer. Caso não ficar claro, eles esclareçam alguma coisa, é nesse sentido. Se tiver alguma questão, por exemplo, contábil, que eu não saberia responder, ou uma questão jurídica, o que vai acontecer? Como não é um projeto, hoje nós estamos entrando em votação para ele estar encaminhando das comissões, eu vou reportar esse projeto para as comissões. Agora, eu vou pedir ao Adriano, você podia fazer a gentileza de mostrar ali, que eu vou mostrar como que está a situação do nosso município. Vocês podem ficar despreocupados, porque o salário seu está garantido. Jamais essa casa aqui iria penalizar os funcionários do município, entendeu? Nunca, pode esquecer isso aí. Eu tenho certeza de sã consciência que não tem nenhum vereador dessa casa, eu falo por eles, que jamais iria deixar de cumprir o compromisso de pagar da prefeitura honrar o compromisso de pagar o salário de vocês. Isso aí vocês podem ter ciência, ter certeza. Quando o doutor Fabrício fala que o orçamento dele não precisa falar, não. Quando o doutor Fabrício fala que tem das casas com orçamento, para a gente aprovar aí para o ano subsequente, e tem um percentual de até 30% que o Tribunal de Contas permite que seja gasto dentro do município, nós aprovamos do ano passado para esse ano um valor de 31 milhões 367 mil. E acontece que nós aprovamos, dentro desses 31 milhões 367 mil, essa casa aqui, ela aprovou 20% desse valor que o município poderia gastar, independente de ter passado, já passou os 20%. Então, desse valor aí, vai dar um total de 6.273.400 que está lá. Bom, a pesquisa que eu fiz no Tribunal de Contas foi a seguinte: até julho, o município gastou 5.200.000
262.217,46 centavos. Tem um saldo remanescente de 1.003.482,54 centavos. A média mensal que o município gastou foi de R$ 752.845,35 centavos. Esse superávit aí são as receitas que o município recebeu, que não precisa de passar aqui na Câmara para a gente de aprovação para a utilização de recursos. Então, de arrecadação que teve lá, R$ 2.524.928,57 centavos. Teve um excesso, além de valor, de R$ 488.574,73 centavos. Total de R$ 3.013.503,30 centavos. Nessa casa aqui, nós aprovamos, que vieram aqui através da gente aqui, pedir uma suplementação de R$ 3.680.000. 3.890.000. Não, 3.680.000. Teve mais uma pedida, que é 170.000, que isso é aquela construção, doutor Fabrício, da quadra de São Vicente. Só te interrompendo, você está falando que eu pedi uma suplementação? Não. Isso não é suplementação, não. Isso é abertura de crédito especial. Desculpe. Se vocês deixarem eu falar, eu vou falar. Se tiver uma disciplina dessa, eu vou pedir para esvaziar a casa e encerrar a sessão. Então, foi um pedido, desculpa corrigir a fala, de abertura de crédito, na realidade, essa abertura de crédito não era nem 3.680.000. Ela era 6 milhões e alguma coisa. Então, nós fizemos algumas adequações aqui e chegamos no valor de 3.680.000. Por que esses 3.680.000? Porque essa casa aqui, ela trouxe várias emendas através dos deputados e também o Executivo também trouxe várias emendas através dos deputados. Isso para não perder esse recurso, devolver esse recurso para a União, então nós adequamos aquilo ali, ficou em 3.680.000. 170.000 que foi o Pierre mandou, e os 44 mil, salvo me engano, acho que é da construção das barragens. Os 44 mil foi o Gustavo lá atrás, mandou a construção das barragens. Então, gente, o gasto que tem hoje dentro do nosso município, ele totaliza R$ 10.167.400, sendo que o Tribunal de Contas, ele orienta que o gasto chega a 30%. Nós estamos com 32% e 41%. Se passar esse outro valor que o Executivo está pedindo, nós vamos chegar com um gasto de 41% e 88%. Se passar esse valor que vai entrar em apreciação, não estou falando que está aprovado, que não está aprovado, ele vai entrar em apreciação das comissões de mais 2.970.000. Aí, em análise aqui do Tribunal de Contas, tem uma resposta deles. Em resposta a uma consulta do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, informou que o ordenamento jurídico atual não estabelece expressamente limitações percentuais à suplementação de créditos orçamentários durante o exercício financeiro, mas adverte que o princípio do planejamento impõe ao gestor, ao legislador, essa responsabilidade dessa casa, que as alterações de orçamento sejam feitas sobre a eixo da proporcionalidade e da razoabilidade, sobre pena de descaracterização das leis orçamentárias. Esse posicionamento da Corte de Contas compõe o primeiro parágrafo da conclusão da consulta que se completou com o seguinte teor: a adoção de uma baliza como a de 30% sobre o total do orçamento
pode ser útil como referência para a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de circunstância do caso concreto, condizerem a conclusões quanto à eventual irregularidade da subvenção, seja com percentuais superiores ou inferiores a essa baliza. O processo número 1.110.006, do conselheiro Vanderlei Ávila, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Bom, o que eu quero mostrar isso aqui? O Tribunal de Contas, ele orienta um gasto de 30%. Nós estamos por 31%. Então, você, o município, então você passou a orientação de gestão do Tribunal de Contas. 1.970, nós vamos para 41,88. Essa casa aqui tem uma responsabilidade sobre a concessão desse abertura de crédito grande. Por quê? Se o Tribunal de Contas falar que vai nos multar porque nós elegimos uma orientação dele, ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Mas quanto a administração antiga aprovou 40%? Eu estou falando dessa administração agora. Não, Gente, desculpa. O que eu for tratar agora é dessa administração. Nós estamos tratando desse assunto. Tá? Só um minutinho. Gente, vai ficar difícil. Tem que encerrar a sessão. Não, o que eu quero dizer? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Quero dizer o seguinte. O projeto está aqui. Nós vamos apreciar ele. Mas nós estamos mostrando os números de forma com que a gente tem que apreciar com cuidado. Daquilo que a gente está fazendo aqui. Ah, mas vai parar. Não, nós não vamos parar o município. Nós vamos trabalhar dentro da legalidade. O que é a legalidade? Nós vamos ter critério, gente. Depois que tem critério. Ah, mas a gestão no anterior, no quesinho, isso aí é a outra gestão, para mim, não interessa. O interesse é que nós temos que fazer agora. Eu sempre falei, desde o primeiro ano que eu estava aqui, que eu cheguei na casa, do primeiro mandato meu. Planejamento, tem que ter. Dentro da casa da gente tem planejamento. Imagina você planejar um município. Concordo com o doutor Fabrício que é complicado, nós não sabemos o gasto que vai ter ano que vem. As coisas mudam, tem inflação, cai a inflação, aumenta as coisas, tem um monte de coisa que acontece, que atravessa, entendeu? Quem sabe quantas pessoas vai adoecer? Quem sabe quantas cirurgias que nós vamos ter que fazer ano que vem? Entendeu? Dentro desse ano, as condições estão bom, o município não está caminhando bem. Ninguém pode falar que essa casa aqui deixou de momento algum de prestar o serviço ao nosso município. A gente sempre prestou e com muito carinho. A gente faz aqui com carinho, todo mundo faz as coisas aqui com muito carinho. Ano passado, nós aprovamos mais de 188 projetos. Então, assim, o trabalho aqui, gente, não é brincadeira, não. A responsabilidade nossa com o nosso município, isso aqui tem um peso imenso na nossa mão. Então, porque colocar, porque eu jamais vou honrar o meu compromisso com o município, porque eu tenho um compromisso com o município. Agora, tem regras no jogo. E nós temos que seguir essas regras. Nós temos que saber levar isso. Tem pai de família lá fora que precisa alimentar seu filho. Nós não podemos atrapalhar o funcionamento do município. Nós não podemos deixar vocês sem salário de forma alguma. Imagina, vocês têm o seu compromisso, como o município tem um compromisso, mas tem regra, nós precisamos de entender que tem regras, que nós temos que seguir isso, gente. Então, maravilha a casa daqui, porque é o momento que a gente está esclarecendo isso, porque às vezes chega no corredor, chega na rua, um fala um trem, outro fala outra coisa, mas ninguém vem cá para entender o que está acontecendo aqui, que é muito mais fácil. Hoje eu estive lá no posto, e uma pessoa virou para mim e falou assim, vocês vão botar o nosso salário. Quem vai fazer uma coisa dessa, meu Deus do céu? Qual vereador que tem isso na cabeça? Quem falou uma coisa dessa? Não sabe nem o que ele está falando. Não sabe nem... Eu fico com raiva com ele, sabe por quê? Será que aqui dentro tem marginal aqui, vagabundo? Aqui as pessoas que estão aqui são pessoas de bem, que estão preocupadas com o povo.
com a turma do município. Então, gente, nós não estamos aqui para prejudicar o município. Nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, mas tem regras. Eu volto a falar, tem coisas que nós temos que seguir. Entendeu? Nós vamos infringir uma lei, nós vamos infringir uma orientação. Até que ponto? Eu vou colocar o meu cartão e você possa arriscar. Entendeu? É isso que eu queria falar para o senhor. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisa. A doutora Lidiane quer falar? Não. Deixa eu só tentar entender, porque às vezes eu falei uma coisa e pareceu que foi outra coisa. Né? Então vamos lá. Para começar, o seguinte: a abertura de crédito especial não é suplementação. Então, a suplementação, então, quando se fala ali que se aprovar 9%, vai se chegar a 41,88%, isso não é verdade. A suplementação que nós estamos pedindo, Remy, é para ficar em torno de 29%. Nós não estamos pedindo. Só para vocês entenderem o que é abertura de crédito especial. É o dinheiro, gente, só um minutinho. Eu acho assim, eu também vou pedir uma coisa a vocês, eu acho bacana demais todo mundo estar aqui, mas assim, a gente tem um ambiente de respeito, né? Então, assim, enquanto o vereador está falando, acho que a gente pode acalmar um pouquinho os nervos, porque aqui, nós estamos aqui para trabalhar juntos mesmo, né? Então, acho que o respeito tem que ser mútuo, né? Então, acho que é isso que eu vou pedir a vocês. Então, assim, então nós estamos pedindo, na verdade, mais 9% para chegar a 29%. Então, eu tornei aqueles 41,88%. Abertura de crédito especial não é suplementação, é outra coisa. Abertura de crédito especial é o dinheiro que está na minha conta de emenda, normalmente. Esse valor aí, a grande maioria foi emenda, inclusive o valor era de 6 milhões, se caiu para 3. Justamente foi uma orientação do jurídico do doutor Aurélio, que orientou a se contar somente com recursos que a gente já tinha ele garantido. Né? Então, são coisas absolutamente diferentes. O Rodrigo vai falar um pouquinho. Isso. Exatamente. São quase que a gente pode considerar como superávit, né? Então, é quase como superávit. Então, são coisas diferentes. É tanto, que assim, me causa um pouco de espanto se falar nesse número agora, porque no parecer de vedação do projeto que a gente mandou, a doutora Lidiane, no momento algum, cita isso. No momento algum, ela cita que nós estamos passando os 30%. Então, mais uma vez, se for aprovado os 9%, nós não estaremos passando os 30%. Nós estaremos em 29%. E se, por acaso, chegarmos aqui, talvez, não sei, né, existe uma imprevisibilidade. Se no final do ano a gente precisar de mais 5%, aí nós vamos chegar a 34%, por exemplo. Mas há, mais uma vez, abertura de crédito especial, que foi, só para você ter uma ideia, aprovada em 2022 também, no ano passado, e ele não foi incluído. Nós não trouxemos, se nós soubéssemos, nós podíamos ter a aprovação do Tribunal de Contas. Ano passado, não sei se você pediu, no abertura de crédito especial, acho que no valor de 1.900.000 alguma coisa. Esse valor não contou para o Tribunal de Contas, né? Tanto que a gente teve as nossas contas todas aprovadas para o Tribunal de Contas. A gente não chegou aos 29. A gente chegou, eu acho que 24. 24 ou 25. 20% daquele valor que nós fizemos lá, dá 6 milhões e, pô, isso é suplementação. Isso. Em julho, nós fizemos mais outra suplementação. Não. Em julho, tem outra suplementação. Não teve suplementação. Suplementação nós estamos pedindo agora. Tinha aquela de 3 e pouco. Aquilo é abertura de crédito especial. Essa é a abertura de crédito especial. Nós não pedimos suplementação. A suplementação é a primeira vez que nós estamos vindo aqui esse ano. Ano passado nós viemos uma vez, né? O Darcy era o presidente, foi aprovado 9%. Nós estamos pedindo exatamente o que foi no ano passado. Só que ano passado nós viemos um pouquinho antes, né? Nós viemos acho que em julho, porque nós chegamos à conta um pouquinho. Esse ano nós tivemos um equilíbrio até setembro. Então é a segunda vez que a gente vê. Então, assim, mais uma vez, nós estamos pedindo 9%. Gente, só para ficar claro. Ano passado foi-se aprovado uma abertura de crédito especial que não entra em suplementação.
Suplementação é uma coisa, abertura de crédito especial é outra. E o Tribunal de Contas, ele envia, o Rodrigo vai saber talvez, acho que todo mês de fevereiro, não é? Todo mês de fevereiro ele envia para o município falando, ó, suas contas foram aprovadas ou suas contas foram rejeitadas. E as nossas contas foram aprovadas. Então, os 2 milhões do ano passado não contou como suplementação. Então, mais uma vez, esses 3 milhões aí, está tendo uma certa confusão. Isso não é suplementação. A gente está buscando recurso agora, por exemplo, de 4 milhões. Né? 4 milhões de emenda. Né? Quem está lá lutando, o Marcelo está lá lutando, para a gente conseguir 4 milhões. Esse é o valor, é um superávit. Não é um valor que a gente está contando. Então, só para ficar claro. Rodrigo, quem é o contador agora? Rodrigo. Rodrigo, por favor. Esse crédito adicional, ele é superado. Pois é. Então, vocês vão discutir. Eu não falei merda, não. Isso é suplementar. Então, eu falei de 30 e pouco que dá certo. O senhor, por exemplo, se o senhor for no deputado e uma emenda e ele sair, não estava previsto no orçamento. Essa lei, quando manda a lei para cá, você pede uma lei para suplementar dentro do orçamento, dentro dos 30 milhões. Se nós pegarmos 40, os 10 milhões, os outros 10, eles não têm que chegar a 30%. É isso que você está tentando mostrar. Não, é complementamento. Vocês têm que salvar. Chegar lá na pessoa, para você falar assim, eu estou antes. Vou falar não, obrigado. Deus abençoe. Aí não tem jeito. Você tem que fazer um outro recurso, é outra coisa, não tem nada a ver com o orçamento. Pois é, mas esse crédito, essa suplementação daquele valor de 3 milhões, 894, nós vamos estudar essa suplementação de crédito de Presidente. Mas essa suplementação, vamos falar errado. Presidente, mas não é dentro do orçamento. Mas o Tribunal de Contas vai constar que aquilo ali para mim. Não. Só para te contar, só para voltar aqui, em 2022, só para dizer que em 2022, gente, só um minutinho. Em 2022 foi falado uma abertura de crédito especial no mês de outubro, eu acho, ou setembro, não sei, bem, não sei se foi setembro, mas foi aprovado em 2022, uma abertura de crédito especial de 2 milhões. Foi aprovado por essa Câmara. Né? Não? Não. Essa é outra abertura de crédito especial de 2 milhões. Isso não entra na suplementação. O Tribunal de Contas emitiu parecer, a gente recebe, imagino que a Câmara também deve receber, em fevereiro, eu acho. Se aprova ou não se aprova as contas do município. A gente não atingiu, nós ficamos ano passado, 6 milhões. Eu acho que foi 24%, não chegou nem aos 29%, nós pedimos 29%, mas nós não chegamos aos 29%, nós temos 24%, 25%. Não conta. A abertura de crédito especial não conta para a suplementação. Então, quando se... É outra decreto. Então, quando o Tribunal de Contas ele fala de 30%, é dentro do orçamento. O que vier fora do orçamento, suponhamos nós conseguimos uma verba, igual a gente está lutando agora, a gente conseguiu 4 milhões. Ele não vai contar dentro disso. Eu posso usar ele da forma que eu quiser. Eu posso usar 100% sem estar planejado. Eu não preciso, não. Eu só posso usar desse aqui 30%. Não. É uma verba que eu não estava esperando. Então, são coisas diferentes. Presidente, se for o caso, Eu vou chamar, eu sou muito interessado.
Eu sou técnico, você não vai me atrapalhar, sério, por favor. Realmente não deu um barulho muito grande, deve ter muito áudio da live, tá bom? Se perdão, mas você pode mesmo. Nossa, mas aí depois realmente o pessoal que tá o braço desse hora, vai dar nem pra esticar o braço dele.
Vamos dar continuidade aqui com a lista de versões lá. Rodrigo. Você quer falar ou eu falo? Ó, eu só não vou falar sem completar. Gente, o que eu falei, fui ali dentro. Presidente, após eu posso. Eu pesquisei esse aqui, então, assim, acho que o trabalho que a gente faz, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Você sobre aquela informação que eu passei aqui, tá? A diferença do cada 700 mil vai chegar quase os 30. Então, assim, o Rodrigo deve cuidar lá, mas estou certo com minha fala, tá? Só para ratificar, porque essa reunião é gravada, senão eu pego a mão para o presidente lá falar uma coisa. Eu só quero identificar, eu acabei de apurar lá, e realmente aquela lei de 3.860, parte dela não é um valor total, é 2.850. Ele realmente entra com suplementação dos 730, não. Ok? Estamos esclarecidos a respeito disso, né? Então, a minha linha de você está certa. Deixa eu falar. Presidente, gente, de novo, né? Só para esclarecer também quanto a isso. Quando veio o projeto de lei, na época dessa abertura de crédito especial, foi uma exigência da Câmara colocar essas rubricas. Eu não sei, assim, porque a gente manda um projeto, tem a discussão, tem o diálogo, a gente cumpre as exigências da Câmara. Inclusive, a gente trabalha junto, por isso que sempre tem esse diálogo, né, presidente? Então, assim, foi uma exigência colocar essas rubricas que contam como suplementação. Então, por isso que, assim, que conta, foi refeito por exigência dessa casa. Então, nesse sentido, conta a suplementação por exigência. Não que deveria ser, porque tem a forma legal. Então, Remy, quando você fez a apuração, tá, gente? O presidente da Câmara está correto, conta como suplementação. Mas, porém, foi exigência dessa casa no momento do projeto de lei. É um método de transparência que a gente usa nessa casa. Por quê? Porque amanhã ou depois, se alguém chegar e perguntar aqui, da onde que veio o dinheiro? Nós sabemos. Se manda do jeito como estava antes, a gente não ia saber. Por quê? Aqui não são todos contadores. Né?
todo mundo que tem conhecimento contábil, não tem todo mundo que tem conhecimento de advogado inteiro. Tá? Então, assim, a gente tenta procurar ser mais transparente possível. Não que a gente está fazendo isso aqui para fazer o bom, nem nada. Aqui não, porque a gente quer transparência. Gente, só para a minha parte, vou terminar, tá? Primeiro, agradecer a presença de todo mundo, né, nesse calorão, nessa onda de calor que a gente está tendo. Quando é salário, está todo mundo bem preocupado, né? Só falando uma coisa, uma questão que é, para mim, muito importante, né, de deixar muito claro. Nós temos muito compromisso com o dinheiro público, muito, né? E se for 50%, 60%, 70% superávit, cabe aos vereadores, cabe a você, população, verificar se esse dinheiro... Isso que é importante. Eu sempre falo, vocês não imaginam a dificuldade que a gente tem. Não sei se tem alguém da farmácia aqui hoje, Gisele, acho que não, né? Só para vocês terem uma ideia, o governo federal ele manda R$4.000 por mês para a gente comprar medicamento. Manda 3 mil e a gente gasta 50. Teve um dia que alguém falou assim, vai com tanto dinheiro na saúde, eu falei, onde está esse dinheiro? Porque se a gente está gastando 50 mil para comprar e vem só 3, vem só 7, cadê os 43? 43 a gente tira dos nossos recursos, para a gente não deixar faltar nada. Ontem mesmo eu estava no posto e chegou, por exemplo, uma bomba de infusão contínua, chegou, o Nunes está aqui, né, Nunes? A gente tem hoje praticamente todos os mecanismos realmente para fazer um bom atendimento. Então, essa é a nossa função. Então, que se passe dos 29, né, enfim, nós chegamos a essa conclusão, mas o importante, mais uma vez, é que os serviços não parem, é que o salário de vocês não parem. Então, o parecer jurídico é favorável, o parecer contábil, a doutora acabou de falar que ele é também favorável, vai ter uma ressalva, mas ele é favorável. Então, se o parecer jurídico dessa casa é favorável, se o parecer contábil é favorável, não há por que os vereadores vão aprovar esses 9%. E mais do que isso, se nós, mais uma vez eu vou repetir, se nós não tivermos esses 9%, nós não conseguimos prestar os nossos serviços. Então, esse é o pedido, esse é o apelo realmente que a gente faz, para que realmente seja votado, que seja apreciado e que a grande maioria de vocês vote a favor dessa suplementação, porque é isso hoje que a gente precisa. Tomara, eu me peço mesmo, que a gente não precise voltar aqui mês de dezembro pedir mais 3%, mais 2%, mais 1%. Tomara que a gente não precise. Mas se precisar, a gente volta, né? Pode? Quando o senhor fala aqui, quando é proposta de salário, eu falo que nós três é mais pedir. Se não fosse o salário, a gente pediu, porque nós mais temos muito gente conhece esse senhor e a sua ainda. Não só pelo salário, a gente pode também precisar por votação. Obrigado, gente. Já foi encaminhado. O projeto, só para terminar, né? Então, as comissões vão se reunir na terça e o projeto vai ser apreciado, né? E vai ser votado na própria terça. Se for, mais uma vez, gente, se for aprovado, vai ser dia 26, dia 27 é a edição do Centro, né? Então, 26. Dia 26, aí, tranquilamente, a folha vai ser empenhada, todo mundo vai receber, tá? Os médicos, viu, gente? Eu vou até aproveitar aqui o momento, né, que a gente está tendo, os médicos que às vezes estiver vendo, assim, nós estamos tendo um pouquinho, realmente, né, dos inglês, vão pagar todo mundo, viu? Agradecer a paciência deles. Também já vou falar aqui, eu já fiquei 5 meses sem receber em outros equipes, continuei trabalhando. Eles não estão nem um mês ainda, né, que a gente nem chegou. Mas a gente vai pagar todo mundo, se Deus quiser. Obrigado. Só agradecer, só ainda agradecer. Gente, queria agradecer a todo mundo, a presença, todo mundo veio estar junto. Isso mostra que a administração está caminhando junto, todo mundo ajudando. Agradecer os vereadores pela paciência, né, e pelos, né, a pedido do prefeito, ter concedido a reunião extraordinária e, enfim, agradecer a cada um deles. Vamos pelo apoio. Agradecer a todo mundo que está aqui hoje, você está nos assistindo. Essa conversa é boa, esquenta um pouquinho, acalora um pouco, mas precisa disso. Nós precisamos ter diálogo. E sempre essa casa aqui, eu falo, sempre vai estar aberta para o diálogo, entendeu? Porque não adianta a gente querer levar coisa de ferro e fogo, tudo que não
vai funcionar. Então, assim, doutor Fabrício, agradeço a atenção e eu acho assim, tem que ter essa parceria, né, doutor Clarice, o Enio, o Rodrigo está chegando aí agora. Então, assim, esse diálogo precisa ter hora que esquenta um pouquinho, mas é normal, faz parte. Política é isso. Política, quem entra na política tem que estar ciente disso, tem que estar suscetível. Entendeu? Então, vamos rezar um Pai Nosso para a gente encerrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do município de Baltim, declaro encerrado o nosso trabalho.